Alô, varandeiros! Chegamos para a opinião do Santástico sobre a partida entre Chapecoense e Santos na Arena Condá, em Chapecó. É, o que falarmos, né? O que está sendo feito do glorioso, do grande Santos Futebol Clube? A realidade é que é um combo de situações que vem acontecendo com o Santos Futebol Clube, ano após ano, gestão após gestão. O Santos hoje ele é tratado por amadores, por pessoas que não conhecem de futebol, por pessoas que falam uma coisa e fazem outra completamente diferente. A realidade é que a verdade para o torcedor santista é muito difícil que saia da boca dessas pessoas. A realidade do que acontece com o Santos Futebol Clube. Essas pessoas tratam o Santos muito mal. E o resultado de campo ontem reflete muito bem isso. Eu vi muita gente falando sobre a superioridade do Santos Futebol Clube, jogando fora de casa na primeira partida, que o resultado foi injusto. Ok, se olharmos, sim, o Santos perdeu muitas chances de gol, né? O Santos teve muita posse de bola. O Santos poderia ter concluído melhor as suas jogadas. O Santos poderia ter sido uma equipe muito mais assertiva. Mas o Santos jogou ontem para mim, contra uma equipe que é virtual rebaixada para a Série B novamente. É a primeira rodada? É muito cedo? É muito cedo. Mas para mim, a Chapecoense é um dos clubes que vai cair para a Série B. E me cobrem no final do ano. É um time muito fraco. É um time muito fraco. E o que eu não entendo, vou começar a falar do técnico Juan Pablo Vojvoda, é que o Vojvoda não tem um critério. O Vojvoda ele não tem uma ele não tem um time base, ele não tem reservas base. O Vojvoda ainda parece que ele está há 4 dias no Santos, há 30 dias no Santos. O Vojvoda fez praticamente o segundo turno inteiro do Campeonato Brasileiro do ano que passou. E o grupo de jogadores é praticamente o mesmo. Né? E o Vojvoda, ele simplesmente ele sai de jogadores que não são relacionados para titulares. Já demonstrou por A mais B, se o Alexis Duarte é um jogador que ele não tem sido nem relacionado, é porque ele tem uma menor condição técnica e física do que os demais. O Vojvoda ele tem o Pedro Assis, que foi relacionado nas últimas partidas, e coloca o Pradella para poder jogar. Então o Santos se perde nas pequenas coisas, nos pequenos erros. O Vojvoda tem um time muito ruim nas mãos, né? O Vojvoda, essa equipe brigou para não cair, mas eu acredito que poderia estar fazendo algo minimamente melhor do que isso. Afinal, enfrentamos um Guarani, que é um time de Série C, né? Enfrentamos uma Chapecoense que vem sofrendo muito aí ano após ano, depois da tragédia que aconteceu. O Santos vem enfrentando times muito fracos e não tem conseguido resultado em campo. Essa equipe brigou para não cair. E eu não acredito que só com o trabalho do Vojvoda que algo será feito de diferente. Então, é um time muito desqualificado, tecnicamente falando, é um time muito ruim, aonde o presidente, que está perdido no cargo, que não sabe o que fazer no cargo, está torcendo única e exclusivamente para a volta do Neymar. Para que Neymar e Gabigol façam 70 gols os dois juntos no ano, para colocar o Santos em uma condição melhor em 2026. O Santos não trabalhou para ter um 2026 melhor. O Santos está torcendo para ter um 2026 melhor. E isso é muito complicado. Quando você parte, quando você não tem condições de entregar um trabalho melhor e você simplesmente entrega o clube à própria sorte e de dois grandes jogadores, é muito preocupante. Nesse momento, deveríamos ter uma base de time fortalecida com zagueiros bons, com volantes bons, com laterais bons, com meias bons, com pontas bons. Não estou pedindo craque, estou pedindo bons jogadores. Né? Para você entregar um conjunto legal para que a qualidade individual do Neymar e do Gabriel Barbosa se sobressaiam. Mas não é isso que a gente está enxergando. A gente está enxergando um presidente que entregou o Santos Futebol Clube à própria sorte. E está torcendo para que esses dois atletas façam um 2026 do Santos diferente. Não houve planejamento, não houve trabalho, não houve assertividade em contratação. O Santos paga muito para jogadores em decadência, com contratos longos, está onerando a folha do clube ano após ano, colocando o time em mais dívidas, sem nenhum tipo de planejamento esportivo, sem nenhum tipo de planejamento para a base. A gente está vendo aí que o JP Sherman tá louco para ir embora, porque colocaram o Mike para ser o primeiro suplente do Santos e não um garoto que é cria da casa.
Não estou dizendo que o Sherman é um excelente lateral, mas minimamente o que o Mike faz, ele faria. Então, o Santos está entregue à própria sorte. Marcelo Teixeira, Alexandre Matos e Marcelinho estão perdidos, não sabem o que fazem. Eu coloco o Marcelinho porque o próprio Alexandre Matos e o técnico coloca ele como alguém que está dando respaldo. Então ele tem uma força muito importante dentro do clube. Para mim, de forma errada, né? Porque ele não tem nenhum cargo. Ele só é um conselheiro. Ele não tem nenhum cargo executivo no Santos Futebol Clube. Mas as pessoas o colocam como uma pessoa que está no dia a dia do clube e tem as suas opiniões. Então, eu lamento muito. Teremos um 2026 muito difícil. E para nossa sorte, vamos encontrar um São Paulo que está vindo de uma vitória em cima da maior equipe do Brasil hoje, que é o Flamengo, está motivada, vai jogar em casa. E se o Santos perde para o São Paulo, entra de vez na briga contra o rebaixamento do Paulistão. Já começamos muito mal na zona de rebaixamento. O Campeonato Brasileiro, claro, é a primeira rodada, tem muita coisa a acontecer. Mas o nosso ano vai ser tão difícil quanto foi o ano de 25. E perdemos de 4-2 para uma equipe que para mim é uma virtual rebaixada. A Chapecoense não tem time, não tem jogadores para permanecer numa Série A. Eu já coloco, sim, a Chapecoense como uma equipe rebaixada, pelo pouco que eu vi dela. Para mim, restam 3 vagas. E o Santos é um forte candidato a concorrer uma dessas vagas, por conta da péssima gestão que se tem. Vojvoda poderia estar fazendo um trabalho melhor. Poderia, concordo. Mas eu não vou colocar só nas costas do Vojvoda essa culpa. Porque o Vojvoda foi colocado para o Vojvoda 2 jogadores de 4 milhões de dólares, Alexis Duarte e o Frias, o Adonis Frias. O Santos tem um volante que para mim não tem a mínima condição de ser jogador do Santos Futebol Clube, que é o João Schmidt. O Santos tem um ponta que o presidente está sendo resgatado hoje, diversos vídeos do presidente falando que o Cabadeiro, falando na sua TV, como de praxe, né? Que o Adonis, que o Cabadeiro é um jogador que não se tinha no Santos. Um jogador agudo, com boa finalização. Foi procurado na base e não se encontrou nenhum atleta com essas características. Isso resume o quê? Ou as pessoas que estão lá não entendem nada de futebol, ou a base do Santos está falida. Foi jogada às traças. Então, eu lamento muito que esses atletas, com contratos longos, estejam no Santos Futebol Clube hoje. Ou muda-se a rota e seja assertivo no mercado, atrasado mais uma vez, e busque os jogadores para qualificar esse elenco, no mínimo, 2 zagueiros, um volante de qualidade e mais um ponta e, olha, não sei não, um lateral esquerdo. Não vou colocar a culpa no Lira. O Lira, para mim, ontem foi uma das boas peças do Santos, junto com Miguelito, que para mim está se superando, está mostrando que tem condições de jogar no Santos, e o Gabriel Menino. Fez uma bela de uma partida, um baita de um golaço. Mas a partida desses 3 atletas acabou que sucumbindo pelo péssimo planejamento do Marcelo Teixeira e seus pares e da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda. O Lira tem muito a evoluir, mas tem muita qualidade. É muito mais jogador do que o Escobar. Apesar de cometer alguns erros, eu acredito que ele vai ser, sim, um bom lateral. Vai ser um lateral para dar qualidade e para futuramente recursos financeiros ao Santos numa venda. Mas colocou o menino no momento errado. Era para o Souza estar aí ainda. Mas venderam para tapar os buracos que foram deixados no meio do caminho. Olha, vamos torcer, torcedor santista. Vamos torcer e vamos nos apegar à fé. Porque estamos no finalzinho de janeiro. Mas parece que já estamos em novembro, cansados. Porque o Santos deixa a gente cansado, deixa a gente chateado. E muita gente, pô, Santástico, você não tá nervoso, esbravejando? Tá cansando muito. Mas a gente tá aqui para ser uma voz contrária a tudo isso que acontece dentro do Santos Futebol Clube. E não vão nos calar, porque o Varanda ele é um canal imparcial e é um canal voltado para o varandeiro, para a varandeira e para o Santos Futebol Clube e para os seus torcedores. Galera, grande abraço para vocês. Essa é a opinião do Santástico sobre a partida trágica, estreia do Santos no Brasileirão 2026. Fiquem aí com o Alô Varandeiros,
com o grande Mimito, o rei da base, e a nossa Boninha, a Varandete. Grande abraço, beijo no coração de todos.